Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 4 de maio de 2016, quarta-feira. Antes da gente passar para os movimentos do mercado, deixa eu reforçar um aviso que eu já dei em dias anteriores. Né? Nós temos vaga de estágio para a área de análise aqui do grupo LS, são 2 vagas, voltada para pessoas residentes aqui em Porto Alegre. A gente segue recebendo currículos, fazendo entrevistas, então dá tempo. Mas aproveitando o embalo, eu queria dizer que não só a área de análise, na verdade todo o nosso grupo tem várias oportunidades abertas. Então deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Mesmo dentro da LS Capital, na parte realmente de agente autônomo, principalmente back-office, dentro do nosso braço educacional, LS Educação, nós também temos espaço para a área comercial, principalmente. Enfim, várias empresas do grupo aqui. LS Capital, LS Educação, LS Análise e LS Quântica, voltada para robotização, robôs, MetaTrader, Profit. Inclusive, quem nos interessa muito, pessoas que dominem a linguagem de programação do TradeStation, tá? Não do MetaTrader, bom, também do MetaTrader, mas também do TradeStation. Nós temos várias oportunidades. Quem tiver interesse pode enviar currículo com um breve comentário do que está buscando para relacionamento@leandrostormer.com.br, certo? Então vamos às movimentações do mercado. Hoje no índice Bovespa a gente teve uma altinha aí de 0,56%, depois de um pregão inicialmente baixista. Não foi um candle amplo, não é um candle forte de reversão, mas abre espaço para uma reversão. Tá? Do ponto de vista intradiário, o sinal de força compradora foi bem mais intenso do que parece a princípio, olhando aqui o gráfico diário. A gente vai ver isso logo lá no futuro, que subiu um pouquinho mais. A gente teve uma alta de 0,62%, um fechamento aqui já na máxima. Ok? Bom, vamos voltar ao gráfico do índice Bovespa. Ontem foi um dia de forte baixa, né, que colocou, de certa maneira, em risco a saúde dessa tendência de alta, né, ameaçando nos colocar dentro de um processo corretivo um pouco mais amplo, talvez uma grande congestão, tá, que seria a primeira probabilidade aí. Por quê? Porque a correção em relação ao topo anterior foi bem significativa. Né? Mas eu falei, acho que detalhadamente ontem, sobre como eu vejo o mercado no atual momento, como eu estava vendo, e o cenário não mudou muito. Né? Apesar de a gente ter tido esse sinal baixista de ontem, que estopou a operação comprada em índice, pelo menos, né, a partir aqui do dia 27, né? Apesar de a gente ter tido essa boa pressão vendedora, ficava ainda desconfortável buscar operações na venda, porque o mercado ainda está em tendência de alta. Tá? Havia expectativa por queda no pregão de hoje? Havia, e ela foi cumprida. Apesar de a gente ter tido esse dia de alta, o mercado fez o que se imaginava, pelo menos. Tá? A gente já vai ver isso aí no gráfico do futuro. Então, apesar de ter uma expectativa de manutenção no movimento de queda, abrir posição de venda para swing trade ficava um pouco complicado, porque logo abaixo do fechamento de ontem a gente tinha a média móvel de 21 períodos que atraía o preço para ser tocada. Foi tocada hoje, é suporte dentro de um zigue-zague ascendente. A gente tem esse fundo imediatamente anterior, a gente tem esse ponto aqui de rompimento que foi significativo e pode segurar os preços, e considerando que agora parece ser este o canal mais significativo, não demora muito a gente encontra a LTA do canal. Então há muito obstáculo ao cenário para se segurar posições short. O mercado vai clarear, vai ficar, entre aspas, seguro para esse tipo de operação quando a gente tiver um zigue-zague descendente. Tá? Passando os preços para baixo da média móvel de 21 períodos e essa começar a virar para baixo junto com esse hipotético rompimento. Então agora a gente ainda tem que priorizar operações na ponta compradora. Tá? Esse candle no gráfico do índice Bovespa já é um sinalzinho aceitável para compra, mas não é um sinal muito forte.
Tá? Não é um sinal muito forte porque o volume não foi acima da média, o candle em si não tem uma grande amplitude, tá? E a gente ainda ficou devendo o teste, pelo menos desse fundo aqui. A gente não bateu ainda no suporte de preço, a gente bateu no suporte de média apenas. No futuro, vamos já dar uma olhada aqui no intraday, o cenário é mais promissor para alta. O cenário é mais promissor para alta. E nesse atual cenário, nessa conjuntura, tá, eu não fico tão tranquilo para abrir posições de swing trade, apesar de que dá para abrir essas posições de swing trade na ponta compradora se o mercado superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, quinta-feira. Tá? Mas é o tipo de cenário que eu prefiro achar a brecha intradiária para entrar numa operação comprada, idealmente a partir de amanhã, quinta-feira, e ela fluindo bem, poder segurar essa posição. Tá? Bom, vamos voltar para o fechamento de ontem. Depois a gente estuda um pouquinho, gasta um tempo entendendo a movimentação de hoje. O mercado ontem rompeu esse canal de baixa para baixo, então a gente tem aqui a projeção do canal de baixa, com isso a gente rompeu a retração de 0,68 que não está mais aqui visível, e a expectativa seria por continuidade do movimento de queda para se alcançar o fundo e suporte do dia 25, né, nessas linhas aqui. Tá? O mercado atingindo esse patamar, dependendo de como ele viesse a fazer isso, pode até surgir aí a oportunidade mais agressiva para operações na ponta compradora. Tá? Bom, como é que foi a abertura hoje? A expectativa era de queda, o mercado já abriu num gap de baixa, pressionando essa zona de suporte. Isso poderia ter sido uma exaustão. Não tem trade a ser trabalhado aqui. Tá? A gente tem que aguardar o quê? A formação de um primeiro movimento. E nós temos aqui, nos 4 primeiros candles, a formação de um primeiro movimento. Havendo o rompimento dessa mínima, a gente poderia operar na ponta vendedora. Operar na ponta compradora aqui ficou difícil. A operação na ponta compradora teria que vir pelo rompimento da linha d'água. Pelo menos essa da forma mais papai e mamãe de operar, vamos dizer assim. Tá. No momento em que o mercado fez isso, ele dá uma certa desconfigurada aqui do cenário de primeiro movimento. Ele já vai insinuando que o rompimento desta mínima aqui não vai acontecer. Entrou muito volume. Se a gente fosse olhar no gráfico mais curto de 5 minutos, a gente veria que houve um rompimento, uma zona de resistência. Mas é um ponto aqui, né, meio arriscado para buscar a operação na ponta compradora. Daí é questão de cada um. Tá? Bom, o mercado veio subindo e fechou o gap. Tá? E de certa maneira isso mostra que isso aqui foi um rompimento falso. Rompimento falso por um lado, da reversão de mercado. A gente está acostumado a ver isso. Essa era uma zona importante. Assim como no final das contas, esse rompimento aqui se mostrou falso e levou a esse movimento corretivo todo aqui que foi importante. Tá? Só que esse rompimento falso demorou 2 pregões para se mostrar, enquanto que esse rompimento falso foi mais rápido. Tá? A gente teve o rompimento da linha d'água aqui. Tá? Pelo método Leandro, teve a operação e ela foi pro gain. Né? Dentro do meu modelo eu não aceitei esse rompimento de linha d'água. O mercado chegou a operar 5 pontos acima aqui, mas não ficou claro o rompimento. Até coloquei na last live que provavelmente o mercado iria sacanear. Né? Se tivesse operado o rompimento de linha d'água aqui pela superação dessa máxima, que foi por 5 pontos pelo tick mínimo, né? Tendo esse engolfo, eu estopava aqui e esperava um novo rompimento que aconteceu aqui. Tá? Aqui era a entrada. E infelizmente o mercado estopou. Né? Fechou abaixo da média móvel de 9, perdeu a mínima, estopou. E ali ficou um mercado um pouco difícil. Mas, apesar de não ter tido um movimento fluido dentro do meu modelo, o mercado já mostra, primeiro, um rompimento falso para baixo, zigue-zagues ascendentes, mostra que essas linhas aqui estão funcionando. Olha a linha de retorno da projeção do canal, olha a linha de retorno do primeiro canal que foi rompido, ela continua servindo como referência. Tá? E agora o mercado insinua que vai buscar essa zona aqui. Tá? Essa zona aqui. Esse vai ser um ponto crítico. Tá? Vai ser uma linha de cataclismo. Olha essa LTB. Uma vez que o mercado consiga romper esse patamar, ele rompe a resistência do gap. E daí eu acredito que a gente tenha condições de
desenvolver um movimento de alta. Tá? A gente também vê aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. E se a gente simplesmente romper essa estrutura intermediária, próximo de onde fechou o mercado, a gente já tem o acionamento desse padrão. Então, a partir de amanhã, quinta-feira, se a gente tiver oportunidades na ponta compradora no intraday, eu vou ser agressivo. Mais do que hoje. Hoje, o mercado dá uma sensação de possível virada, né? E a partir de amanhã dá para passar a ser mais agressivo. Eu acredito que o mercado vai subir. Tá? Mas isso, acreditar não faz trade. A minha impressão é que o mercado vai para cima. Ainda nesse gráfico do futuro, lembram que ontem a gente teve essa barra elefante aqui para operar, né? Hoje, no finalzinho do pregão de novo, a gente teve uma barra elefante nos 5 minutos boa de operar, que foi esta aqui, né? Também mencionada ao vivo. E o alvo 53.345 foi basicamente a máxima do dia. Depois disso o mercado deu uma paulada e voltou a subir, fechou, se não na máxima, a 5 pontos da máxima. Ficou muito próximo da máxima, não 5 pontos. Tá? Muito bem, então esse foi o pregão de hoje. Vamos ver o que acontece amanhã. As boas chances de ter uma movimentação altista. Ok? No mercado americano, as coisas não cooperam para uma alta. Tá? O mercado americano perdeu a mínima de ontem. Com isso vai deixando mais claro a perda dessa zona aqui como suporte, coisa que a gente já imaginava, e vejo como sendo grandes as possibilidades do mercado americano vir buscar suporte nesta zona aqui. Provavelmente para desenhar daí um cenário de congestão mais ampla. Tá? O S&P 500 futuro, mesma coisa. Também perdeu a mínima de ontem, ficava o cenário mais claro agora com o movimento de queda. A expectativa é de queda para amanhã. Acho que o nosso mercado tem condições de aguentar um movimento de queda, até porque a gente teve uma alta significativa no intraday. A gente poderia corrigir bastante, até eventualmente no pregão de quinta-feira, uma queda no pregão de quinta-feira, sem romper esse fundo aqui. Tá? Acho que dá para observar uma queda do mercado americano até o suporte sem a gente perder o nosso. Acho que é possível isso. Possível sempre é, estou dizendo que acho bem provável. Tá? Então vamos ver como é que o mercado se comporta amanhã. No dólar, ontem, vou tirar os ajustes, o dólar fez um bom movimento de alta em termos de variação, mas o candle foi de indecisão, foi um candle fraco, numa zona de resistência, testando a LTB de curto prazo do dólar, tá? Não se enquadrava bem num cenário de gap de fuga, tá? E eu acredito na retomada no movimento de queda, mas a gente não tem um gatilho muito bom nisso, em relação a isso. O dólar pode subir? Pode subir, mas para ter um cenário mais consistente de alta, como a gente já tem dois candles, um do lado do outro, então no movimento lateral depois de um gap, provavelmente aqui vai se formar uma ilha, com 3 ou 4 candles dando de lado, para daí o dólar achar a sustentação e conseguir desenvolver um movimento de alta. Se a gente tiver esse cenário, daí eu até acredito no movimento de alta do dólar, que viria a testar daí ou essa zona aqui, ou esta zona aqui. Mais provável é esta aqui. Tá? Mas eu não aposto muito nesse cenário. O dólar hoje nos ofereceu venda. Tá? A gente teve uma abertura morna, um pouco acima da linha d'água. No terceiro candle de 15 minutos do dia, o mercado rompeu a linha d'água para baixo, fazendo também uma barra elefante e gerando assim venda. Tá? Então ele estava operando acima desse ponto, né? Gerou venda, a expectativa era de teste deste fundo, e lá foi o dólar e testou esse fundo. Como barra elefante, o mercado aqui ficou devendo um pouquinho mais de queda para pegar exatamente o alvo, mas dava para buscar um ganho aqui tranquilamente. Tá? E ele segurou, definiu muito bem esse suporte aqui. Se houver o rompimento de suporte, daí a gente deve ver o dólar iniciando um processo de queda que teria como alvo este fundo duplo. Fundo duplo não deixa de ser um topo duplo. Ok? Num gráfico de 60 minutos, tá, o dólar ofereceu uma oportunidade na ponta compradora, que a gente mencionou no LS Live,
que hoje foi bem interessante porque deu uma compra fantástica em Gol. Tá? A gente teve esse movimento corretivo, ó, gap aberto ontem, movimento de alta, primeira correção em direção ao suporte do gap. Tá? O mercado chega lá, segura, faz um candle de alta que vem para cima da média móvel de 21 períodos, né? Supera a máxima, então há um tradezinho na ponta compradora. Não foi um sinal muito forte, tá? Mas abrir espaço na operação na ponta compradora, quem entrou aqui pelo menos alcançou a amplitude desse candle para cima. Mais importante até do que o movimento de alta, que o sinal não foi muito forte, é a boa definição dessa estrutura para um eventual rompimento para baixo. Tá? Então, se amanhã tiver um rompimento para baixo aqui até nos 60 minutos, a coisa fica bem bonita. Tá? Bom, em relação, só para mostrar isso aqui, tá? Gol hoje foi um papel que abriu num gap forte e a gente começou a falar de Gol recentemente, não sei se vocês repararam, né? Gol começou a chamar a atenção e olha aqui, olha o que entrega hoje, uma alta de 28,5%. Tá? Então a gente dizia, olha, se Gol romper essa zona aqui pode dar um baita trade. Hoje abriu rompendo, tá? E fechou já praticamente na região de alvo. Agora olha a operação que a gente teve no intraday. O mercado abriu em gap, fez um movimento de alta, daí faz o primeiro recuo, testa a zona de suporte do gap e faz um sinal de reversão. Aqui nós tivemos entrada, compra de teste de suporte gap, oferecendo aí uma alta de quase 20% no intraday. E está com cara demais. Então foi um baita day trade usando a mesma técnica que eu acabei de mostrar no dólar por 60 minutos. Tá? O juro até fez uma altinha hoje, mas de novo, o cenário não é altista. Se fosse para repicar, já deveria ter repicado. Tá? A gente está tendo um movimento corretivo, ou seja, altista para a tendência de baixa, né, de correção, não altista, de correção em relação à tendência de baixa, mas é um movimento lateral, o que mostra que o gráfico está fraco, os compradores não têm força. Então, esse gráfico é muito propenso a romper logo o suporte de 12.640, que na verdade é os 12.700, e havendo esse rompimento para baixo, a gente deve ter um bom sinal de venda, assim como nós tivemos aqui. Compras aqui, Tá muito perigoso essas compras aí. Bom, vimos então esses principais gráficos, vamos para a Vale. A Vale, queda de 5,3%, lembra que eu mencionei venda na perda mínima, trabalhar isso aqui como gap de fuga, que era muito parecido com isso, de novo, muito parecido mesmo, porque de novo o mercado pulou. Então não deu para fazer a operação de swing trade como eu queria, e de novo é possível que a Vale dê uma pancada para baixo no pregão de quinta-feira, né, até para alcançar essa zona dos 13, que é o ponto mais forte de suporte na Vale 5. Tá? E ela se encaixa aqui no cenário de Opening Power Breakdown, um problema que a gente está muito próximo de um suporte. Tá? Me parece que a Vale 3 no gráfico intradiário está mais interessante, porque olha só, ela também tem cenário bom e perdendo a mínima de hoje não tem suporte próximo, então ela teria espaço para cair. Esse é o gráfico da Vale 3, então até podendo se enquadrar no cenário de gap de fuga para swing trade, melhor do que na Vale 5, e aí nós também temos um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Ok? Na Vale 5 não fica tão claro, ele fica meio errado. Tá? Então Vale 3 para mim é o papel. PTR4 não perdeu a mínima de ontem, chegou a se recuperar, mas não fechou bonito, fechou com essa sombra superior. Tá? Mas vai mostrando que realmente essa zona dos 9,75 é muito importante como suporte. Pode ser trabalhada como estratégia para a operação comprada de swing trade, trabalhar o stop no gráfico intradiário no rompimento de suporte aqui, dos 9,70 e poucos. Da mínima do dia 3. Tá? Hoje é terça-feira. Seguimos dentro daquela maldita cunha, né? PTR3 tem mais espaço para corrigir, mas não é um papel que a gente teria aberto posição vendida, como nós já dissemos anteriormente. Ambev vai insistindo no movimento de alta, mas não gera nada. Hoje teve Monster Gap, é verdade. No bate-papo de abertura, acho que foi no bate-papo de abertura, a gente frisou que esse Monster Gap não era bom de operar na venda, porque a gente está muito próximo de um patamar de suporte. Tá? E o índice futuro já abriu com cara de exaustão em cima do suporte. Então não era um Monster Gap para operar na ponta vendedora. Se operou, tomou stop.
Setor de bancos. Bradesco parecia ser o papel mais forte, não era para vender. A gente tinha possibilidade de venda em Itaú, Banco do Brasil, Itaúsa. Tá? No final das contas, Bradesco subiu 4,27 hoje, Itaú 2,46 e Banco do Brasil 2,15. Então, nosso entendimento estava correto nesse sentido. Tá? Bradesco, apesar dessa alta, não está no ponto ótimo para compra. O ponto ótimo para compra, na minha visão, rompendo essa faixa vermelha aqui acima de 27. Itaú está meio bagunçado no gráfico diário, eu não buscaria nada em termos de compra ou de venda, mas eu mencionei que a gente poderia operar essa barra de ontem na perda da sua mínima como um gap de fuga, tendo como alvo curto. Daí tu repara aqui no intraday, ó, o mercado perdeu a mínima por, sei lá, 2 centavos, 1 centavo e formou essa reversão. No mínimo, estopar pela média móvel de 9. Tá? E depois disso não gerou mais nada muito claro. Itaúsa tinha um cenário para Opening Power Breakdown que acabou acionando aqui, ó, mas também não performou. Fechou acima da média móvel de 9, stop inicialmente ficava aqui. Tá? Teve esse primeiro candle para ver que o stop tinha que ser mais alto que isso aqui, botava aqui, veio para baixo, fechou acima da média móvel de 9, ajusta stop para cá, não foi tão caro, ou pelo menos no mínimo aqui. Tá? Itaúsa está com um gráfico interessante, tem essa congestão em gap, se romper para baixo pode ser uma venda, se romper para cima também, mas sugiro vocês acompanharem a análise do caso aí em tempo real no LS Live, porque o cenário não é fácil. Tá? Banco do Brasil chegou a perder a mínima de ontem, também acionava um cenário de gap de fuga com baixista, né, com mais espaço do que Itaú, mas fez um candle de força compradora, o volume foi parelho e fez com que a média não conseguisse virar para baixo, ela segue firme para cima. Tá? Então, não é um cenário para querer ficar vendido. No intraday, assim como Banco do Brasil e Itaúsa, principalmente eram os dois papéis que tinham o melhor cenário para Opening Power Breakdown, Banco do Brasil acionou, tá, na abertura, na volta, não na abertura, e depois também sofreu stop pela média móvel de 9, ou pelo menos acima da máxima do primeiro candle. Foi isso que a gente discutiu no LS Live. Então, não conseguiu fluir bem. Ainda no setor bancário, Banrisul, a gente mencionou ontem, que se houvesse a perda da mínima de ontem, Banrisul poderia dar uma boa acelerada para baixo e isso podia ser então um cenário para a venda. Reparem que a gente não perdeu a mínima e Banrisul deu uma bela numa alta. Não chega a gerar compra aí. Tá? A gente ainda está abaixo da LTB, a média de 21 períodos chegou até virar para cima, mas de forma muito tímida ainda. Então, melhor não fazer absolutamente nada aí. O setor de cirurgia, Gerdau, abriu pressionando o 7 e reverteu. Até no intraday, a gente teve um ótimo rompimento de linha d'água. A gente viu o trade aqui. O problema é que o papel não conseguiu alcançar a projeção. Era generosa também, né? Pegar isso aqui e projetar para cima, a gente ia ter uma alta em 7,55 e chegou próximo. Isso seria um movimento de alta de 6 e poucos por cento em Gerdau, né? Em relação à mínima, seria uma alta aí de quase 10%. Tá, se a gente for pegar a volatilidade, 2,10 era o alvo, o mercado alcançou 3,5. Tá, e depois estopou pela média móvel de 9 aqui, ainda gerando lucro. Foi uma pena, foi quase um tradeaço. Tá? Bom, e compra em Gerdau aí, na superação da máxima, como, né, uma compra de suporte, uma correção. Eu queria muito que o papel tivesse fechado melhor para fazer essa compra, mas percebe que a gente fecha abaixo da média móvel de 20 períodos com alguma sombra, a gente não consegue engolfar o candle prévio, a gente não consegue fechar acima do... Bom, então, engolfar, né? Então não me parece um cenário tão forte. Eu ficaria de olho em Gerdau pro intraday. Se achasse uma brecha, entrava. Agora, melhor que a Gerdau tá a Goal agora. Esse papel eu acho que vale a pena a compra. O volume é mais alto. A gente testou o suporte. A média de 21 períodos foi respeitada, no sentido que a gente chegou a passar para baixo dela, mas já fechou acima. Ela tá virada para cima. Está acima da média móvel de 20 períodos. A superação da máxima
seria trade. A gente não tem sombra superior como a gente tem em Gerdau, a gente tem a sombra inferior. Então esse é o papel para trade, é uma operação mais agressiva aqui, uma operação mais moderada, mais, entre aspas, certeira, seria esperar o rompendo essa congestão para cima, mas eu gosto das mais agressivas. Tá? Então, muita atenção para a Goal. E os Minas? Caramba. Os Minas, pelo método Leandro, a operação está aberta ainda, tá? Pelo modelo que eu sigo, eu sofri stop abaixo dessa mínima aqui, tá? E a gente acompanha isso no LS Live, tá? O mercado, vamos olhar o intraday. O mercado estopou, tá? Já na abertura, e daí virou forte. Tem que olhar CSNA, perdão. Virou forte e rompeu a linha d'água. Então a orientação foi reentrada pelo rompimento da linha d'água, acionamento. Trabalha inicialmente como um day trade, tá? Deixa fluir, é isso que eu quero dizer. Entra no intraday, deixa fluir. Se a operação fluir bem, tu pode segurar a posição comprada e é como se nunca tivesse saído da operação. Novo stop abaixo da mínima de hoje e não tem choradeira, o stop está aqui, tá? Outra alternativa, também mencionada lá no LS Live, é encerra a operação no leilão e reentra amanhã com uma operação de swing trade na operação na máxima de hoje. Dá para fazer isso? Sim. O mercado teria estopado, mas já sinalizando a entrada boa, olha o volume. Então é reentrada, stop aqui, mas só uma tentativa. Se o papel estopar de novo, fora. Tá? Se a coisa fluir e a gente tiver o rompimento dos 2,70, no rompimento dos 2,70 a gente teria um novo sinal de compra, um sinal de compra mais forte ainda, porque a gente teria rompido, enfim, a média móvel de 200 e daí alvo aqui. Tá? Então, muita atenção para os Minas. O papel está interessante. Desses papéis, Goal e os Minas chamam muito a atenção. A CSNA mostra fraqueza. É um papel que está mais propenso a cair para bater na média móvel de 21 períodos nesse suporte, o que é natural, já que a gente tem esse suporte gap e a média atraindo os preços. Tá? Então, olha como o papel ficou. Nada a fazer, aguardamos. Outros ativos a mencionar. BOVA11. BOVA11, eu vou dizer, o gráfico do futuro, mini índice, Indifut, tá? Vamos deixar o gráfico assim. E a BOVA11, todas relacionadas ao índice, para mim é possível compra. Estão mais interessantes que o próprio índice. Tá? BOVA11 faz uma correção completa, chega numa zona de suporte forte, média móvel de 20 períodos, volume que se destaca em relação às anteriores, tem um bom espaço de movimento de alta. É compra, superou a máxima, é compra. Dentro do meu modelo, tá? No futuro também, seja no mini ou seja no cheio. BVMF fecha meio feinha, tá? Com um cara que vai dar uma beliscada nessa zona, beliscando essa zona, tá? E fechando com uma cara boa, vai ser compra por correção. Quem entrou nessa barra aqui corre um seríssimo risco de stop. Deixa estopar, se o mercado voltar, reentra seguindo a mesma estratégia da Uzi Minas. Okay. CEMIG segue caindo, tem espaço para cair mais, e ela fecha com Opening Power Breakdown. Quem quis operar CEMIG no Opening Power Breakdown hoje, se conseguiu a execução aqui, se deu bem. E amanhã tende a, de novo, principalmente se o mercado abrir com humor baixista. Daí a gente tem espaço para trade na CEMIG. DTEX chamou atenção hoje porque está rompendo um ombro, cabeça a ombro. É um pivô de baixa, a média já vira. Mas deixa essa sombra inferior. O mercado como todo não é muito baixista. Eu não estou muito exposto a já operar isso aí de imediato. Tá? Ainda mais se o mercado está dando sinalização de possível repique, retomada da alta. Tá? Mas merece atenção. ELET. Olha ELET 3. Lembra a compra que a gente fez aqui? Teve uma nova sinalização de compra possível na superação dessa máxima. O papel está indo. Inclusive hoje deu um belo... Não, o day trade foi na ELET 6, perdão.
Agora a LET 3 está indo e a LET 6 está um pouquinho mais atrasada, apesar da variação da LET 6 ter sido maior, em termos de candle está mostrando mais força a LET 3. Mas ambos os papéis sinalizam continuidade do movimento de alta. A LET 6 hoje nos ofereceu um excelente rompimento de linha d'água, junto com uma barra elefante. Foi, pullback, foi embora. Embraer continua uma situação difícil, continua tendo espaço para cair. Se a gente for olhar no intraday, a gente tem esse patamar de suporte por volta dos 20. Se houver o rompimento dos 20, é bem possível que o papel dê mais uma pancada para baixo. Isso lembra um pouco, acho que foi o cenário de fibra que a gente mencionou, né? Esses 3 candlezinhos abaixo da média móvel de 21 períodos, boas chances do papel ir para baixo. Se rompesse esse patamar de suporte, a gente teve uma barra elefante rompendo essa zona de suporte, a gente teve um bom trade na ponta vendedora. Então eu ficaria atento também a Embraer. FESA 4, papel de liquidez menor, parece estar terminando um processo de pullback depois do rompimento desse grande fundo duplo. Tá? Aqui a superação da massa seria um trade, mas eu particularmente prefiro esperar o rompimento da LTB e entrar um pouco mais tarde. Tá? Isso para quem está buscando trades mais longos, o potencial de alta vai lá para os 12, 13 reais. Tá? Gol nós já falamos, deu um belíssimo day trade hoje. Tá, e quem está de fora? Entra aí nesse gap de fuga, nessa barra de ignição, tudo junto. É meio complicado, tá? Assim até fica bonito. Mas daí quando a gente coloca as estruturas, a gente está próximo da média móvel de 200, muito próximo desse topo. É um stop caro. Então, se for entrar, entra com uma posição menor e vão ficar muito atentos ao intraday. Tá? A gente fala de Gol, a gente fala de Rumo, né? Olha Rumo. Fez uma alta de 5,36% hoje, vai rompendo essa consolidação, dando continuidade ao movimento de alta, voltou a entrar volume, tá com uma cara boa, já está quase alcançando RP para as operações aqui. Tá? Expectativa é de mais alta. No intraday, a gente teve o rompimento da congestão, processo de pullback, e espera que o mercado siga em alta. E por fim, estou me estendendo muito já no farol de hoje, São Martinho faz uma barra de força hoje com bastante volume, o número de negócios também é alto, rompe o topo anterior, isso fica com uma cara de pivô de alta, meio maço bandeira, mas mais pivô de alta, média de 20 períodos vira para cima, tem uma cara boa, mas a melhor entrada é pela superação da máxima de hoje, stop abaixo da mínima, boas chances de a gente ver esse papel vindo buscar a faixa dos 52,50 novamente. Então essas foram, na minha leitura, as principais movimentações do mercado, as coisas mais relevantes a serem comentadas. Espero que o farol esteja sendo útil para vocês. Eu fico por aqui. Até amanhã.